Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Condomínio e Casa, transmitido aqui pela TV da Cidade, canal 20 da NET. Toda terça-feira, um programa inédito vai ao ar às 8h30 da noite. E você tem aí o privilégio de assistir o programa Condomínio e Casa ou na NET, no canal 20, ou então no YouTube, nas redes sociais. Se você está assistindo pelo YouTube, nosso canal Condomínio e Casa, aperta o sininho ali, compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas também possam receber essas informações, essas orientações que a gente vem aqui toda semana passar para você aí. Quanto mais pessoas estiverem assistindo, tá aí o nosso canal. Acessa, coloca o sininho, coloca para receber as notificações sempre quando tem um novo vídeo. Você vai ser um dos primeiros a receber essa notificação aí. Hoje é um programa especial, estamos recebendo aqui o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e também Inovação aqui de Joinville, Fernando Badi. Veio aqui falar a respeito da inovação, do desenvolvimento econômico, dos assuntos da pasta. A pasta é recente, tem aí praticamente 5 meses. A gente vai fazer uma prestação de contas aqui para a gente saber como é que está essa evolução, esse avanço nessa secretaria tão importante que move a economia da maior cidade de Santa Catarina. Tudo bem, Fernando? Olá, Tiago, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A todos os espectadores aqui do Condomínio e Casa. Vamos lá, vamos conversar sobre as coisas boas aqui do desenvolvimento econômico da cidade. Legal. Eu falei em 5 meses a criação da secretaria, mas a secretaria era uma diretoria dentro do CEPUD. Perfeito. E aí, mas já tinha um desenvolvimento lá no CEPUD, dentro da secretaria aí há 1 ano e meio. Faz uma avaliação desses 5 meses e também dessa diretoria que vocês estavam trabalhando aqui em Joinville. Bom, assim, isso já era um plano desse governo de que Joinville, sendo essa cidade que tem tanto negócio e tantos negócios acontecem, que era meio que necessário a gente criar uma secretaria específica para aumentar ainda mais esse desenvolvimento econômico, uma cidade que já é tão pujante economicamente falando. Só relembrando a todos, nós somos a terceira maior cidade do sul aqui do Brasil, então o terceiro maior PIB, somos um polo industrial, somos um polo de serviços, então a gente é uma cidade, a maior cidade de Santa Catarina, terceiro maior PIB do sul. Então isso tudo faz com que a gente já tenha muito negócio. Então estava no plano de governo a gente fazer a secretaria dentro da CEPUD. A CEPUD é a Secretaria de Planejamento Urbano e tinha também o desenvolvimento sustentável dentro dela, que era essa pasta do desenvolvimento econômico, mas que também, só que também cuidava de toda a cidade, todo o planejamento urbano e tal. Então, com isso, a gente separou as duas secretarias para que justamente o desenvolvimento econômico tivesse um foco maior e aí pudesse tocar as suas ações. Então, isso aconteceu meados desse ano e a gente está em voo solo aí com várias ações. Essas ações que a gente tem hoje, elas já vêm da CEPUD, então já no início desse governo já começou uma série de ações pensando em, organizar essa nova secretaria. E aí acho que o primeiro ponto que eu destaco aqui, Tiago, a gente tem aproximadamente 85 mil CNPJs em Joinville. 85 mil? Entre MEIs, microempresas, empreendedores individuais, empresas médias, empresas grandes, multinacionais. Joinville é uma cidade que tem muito negócio. E aí só aí a gente já tem um desafio gigantesco que é atender todos esses que fazem algum tipo de negócio em Joinville. Então, uma das ações extremamente importantes e que para mim é a mais importante de todas é a criação do Espaço do Empreendedor. Porque é uma sala lá dentro do prédio da Sama, quem não conhece ainda ou quem tem algum assunto para tratar já convido, lá na Sama, lá no final da rua João Colim, o CAC, que é a Central de Atendimento ao Contribuinte, lá a gente tem uma salinha do Espaço do Empreendedor com 5 atendentes nossos das 8 às 18, todos os dias, sem fechar para o almoço, em que a gente recebe esses empreendedores que têm algum assunto para tratar com a prefeitura. E aí lá a gente faz muito a ponte da nossa secretaria com esse empreendedor para as outras secretarias. Então ele precisa de um alvará, ele precisa abrir um MEI, ele sai com o MEI aberto de lá, ele já sabe, ele já recebe um treinamento rápido de como que ele acessa o portal do governo federal. Então, várias
vários assuntos ou vários serviços para que ele tenha o atendimento necessário. Então, esse é um ponto que eu destaco. A gente precisa atender. Foi um divisor de águas. Divisor de águas. Antes o microempreendedor ou o empresário ficava perdido, né? Agora não, agora tem o espaço do empreendedor, ele vai direto e tira todas as dúvidas. E é um atendimento rápido, com hora marcada ou sem hora marcada, você chega lá, é atendido mesa frente a frente, é fácil, uma dúvida vira o monitor, já tira a dúvida, já explica. E uma outra coisa interessante é que os nossos técnicos conseguem, como nós estamos lá dentro, a gente consegue ir lá dentro da SAMA, ir na vigilância sanitária, a gente consegue ajudar esse empreendedor, a gente indo lá e tirando as dúvidas e voltando com ele sobre quais são as melhores tratativas. Então, esse é um ponto importante, porque quem empreende, Tiago, não pode perder muito tempo com burocracia. Certo. Né? Então, ele tem que estar focado no seu negócio. Ele tem que estar focado em gerar mais renda, em gerar mais emprego, em gerar... E aí, com essa ação, a gente consegue economizar tempo desse empreendedor, reduzindo essa burocracia. Com a reforma administrativa que criou a Secretaria, Tiago, a gente trouxe duas importantes pastas do município para dentro do desenvolvimento econômico, que é o CEPAT, que é o emprego e renda. Então, todas as vagas que nós temos do município, vagas de emprego, elas estão dentro do CEPAT, vários RHs divulgam as suas vagas lá. Então, é uma porta de entrada, por exemplo, a gente conversava antes aqui, né? Alguns imigrantes que chegam em Joinville, muita gente vem para Joinville e muitos que assistem a gente aqui agora não são joinvilenses. Né? Vieram para Joinville para fazer a sua vida, para gerar riqueza, para ter uma vida melhor. E o CEPAT é uma porta aberta da nossa secretaria também, fica lá no final da rua Abdom Batista, em que ali a gente recebe essas pessoas que precisam de uma oportunidade, uma vaga de emprego, e aí a gente fecha uma coisa importante que eu tenho que ter a empresa, mas essa empresa também precisa de gente disponível para trabalhar. Isso é o desenvolvimento econômico. Né? E a outra pasta importante que veio para nós também é a UDR, que é a nossa área rural, né? E que essa área rural atende os nossos empreendedores rurais, os empreendedores do campo aqui de Joinville, sejam gente que cultiva alguma coisa, ou também essa nova modalidade que é o turismo rural, que vem crescendo muito em Joinville. Então, aqueles produtores que eles produzem alguma coisa e também estão usando a sua propriedade, né, para divulgar a sua área, e isso se transformou num turismo rural. A UDR veio também para o desenvolvimento econômico, para que com isso a gente tenha a área rural, toda a parte, a outra economia toda, né, indústria, comércio, serviço, e isso que Joinville é tão pujante, mas também a parte do trabalho, do emprego e renda, que fecha essa junção que é o desenvolvimento econômico. A UDR, lembrando que é a Fundação 25 de... A antiga Fundação 25 de Julho. Isso, né? Fica ali na saída da BR-101, né? Logo 500 metros da início da Serra Dona Francisca. Passou a Casa Krieger, bem na esquina, né? O centro de informações, logo depois à esquerda, quem está indo sentido a Serra Dona Francisca. Lá a gente vai lançar, né? A gente tem esse plano de lançar o Palácio das Orquídeas. Ótimo. Né? Em que vai ser mais um instrumento turístico da cidade, vai ser dentro daquela área da UDR. É muita gente chegando, movimentando, chegando, saindo, né? E gerando imposto, né? Gerando, né, é um ciclo, né, Bad, né, secretário? A gente tem que entender que assim, né, a economia gira quando a gente tem dinheiro no bolso, quando a população tem o dinheiro para gastar, né? E Joinville vem nesse crescimento, não é de hoje que Joinville cresce muito. Joinville cresce acima dos níveis nacionais e cresce a níveis internacionais. Se eu olhar o PIB de Joinville, o crescimento do PIB nos últimos anos, ele é um crescimento comparável em alguns anos até acima de níveis chineses. Então a gente cresce acima de qualquer média, né? Porque as empresas que estão aqui fazem negócio com o mundo. As empresas, né, fazem negócio entre si, isso gera emprego, isso gera renda e tal. E aí entra um outro ponto importante da nossa secretaria, Tiago, que é a parte da inovação. Legal. Né? A gente tem que lembrar que a nossa indústria que está posta hoje aqui em Joinville, e ela é o motor, né? Ela é o que trouxe Joinville até aqui. A nossa indústria tradicional, seja ela metal mecânica, plástico, fundição, o que for, a indústria como um todo, ela vem melhorando ano após ano. Ela precisa melhorar tecnologicamente falando, para que ela faça frente à concorrência, que não é a concorrência regional, é a concorrência mundial.
Os produtos joinvilenses estão espalhados pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. E isso faz com que essa indústria invista em tecnologia. Então a gente tem aqui em Joinville o nosso ecossistema de inovação, ele está muito ligado à indústria puxando novas tecnologias. Então ela precisa automatizar uma linha, ela precisa robotizar uma linha. Então para isso ela vai capacitando, a gente vai criando essa mão de obra, entre aspas, capacitada em Joinville e ligar tudo à tecnologia. Então esse é um motor que já vem cada vez rodando com mais força já faz alguns anos. A gente lançou esse ano um pacto, a gente pactuou com 5 cidades aqui do Sul, a gente chamou isso de Tech Road. Então, Curitiba, Joinville, Florianópolis, Caxias do Sul e Porto Alegre, essas 5 cidades, são 5 cidades consolidadas, são 5 cidades que têm um PIB forte, são 5 cidades que têm muita riqueza, muita pujança econômica e também têm os ecossistemas de inovação estão consolidados. Eles já existem, eles estão funcionando. E essas 5 cidades se pactuaram para quê? Para que a gente mostre para o mundo, então para os investidores mundiais, que eles também venham com os cheques de investimentos deles, também venham aqui para o Sul e não fiquem só no eixo Rio-São Paulo. Então a gente fez agora um evento, o Sul do Brasil, via Tech Road, estava com um stand no Summit Lisboa, que é um dos maiores eventos de tecnologia do planeta, em que a gente estava lá com... Quem é que tinha stand lá? O Sul, a gente, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Justamente para a gente concorrer e que essas empresas do mundo inteiro passem a olhar também aqui para o Sul, ou para Joinville, ou para Curitiba, ou para Porto Alegre, ou para Caxias, ou Florianópolis, porque o ecossistema, um vai comprar do outro, então essa região ela se torna mais pujante. Então essa é só um exemplo de inovação, né, em que a gente pode citar como uma ação macro da prefeitura, em que a gente usa a força do município, pactuado com outros municípios fortes, para atrair investimentos, para que esse ecossistema inovador continue acontecendo. Legal, que ótimo. Nós estamos conversando aqui com o Fernando Bade, ele secretário de Desenvolvimento Econômico e também de Inovação de Joinville. Ali, na antiga prefeitura, onde fica ali a Max Colim, né, juntamente com a João Colim, né? João Colim com a Max Colim, tem ali a antiga prefeitura. Isso. Né? O que está funcionando? Como é que está aquela questão ali? O que vocês estão oferecendo naquele espaço? Então vamos lá, a gente levou é uma honra para nós, a nossa secretaria está lá. Legal. Então a SD ela está lá, ela usa o térreo daquele prédio, que é a prefeitura antiga, e a gente tem o programa O Farol. Né? O Farol é um programa de incentivo ao empreendedorismo social, cultural e esportivo. Então quem assiste a gente aqui agora e tem algum projeto no seu bairro, sei lá, alguém que dá uma aula para alguém lá, uma aula de futebol para as crianças e precisa captar alguma verba para conseguir comprar um jogo de camisa ou para fazer alguma coisa um pouco diferente, a gente ajuda a escrever um projeto e submeter esse projeto à FIA, Lei Rouanet e tantas leis de incentivo que já existem do governo federal, do próprio município e tal. Então ele é como se fosse um co-work, ou seja, essas pessoas elas chegam lá, elas são ajudadas pela nossa equipe do Farol a como estruturar um projeto. E com isso, Tiago, uma coisa muito importante que orgulha muito a gente, elas são independentes. Elas aprendem a fazer isso e elas passam a captar via projeto ou não, ou a gente consegue conectar essas pessoas com alguma empresa que queira apoiar algum tipo de ação que nem essa e as coisas vão andando de uma maneira orgânica. Então esse é o programa Farol. Fica dentro da nossa secretaria. Ali, quem tiver curiosidade também pode subir na torre. Então, a torre está aberta todos os dias, a não ser nesse período de chuva agora, a gente fecha ela por questões de segurança, né? Mas senão ela está aberta todos os dias também, a gente sobe lá. Então, quem tiver curiosidade, nunca subiu na torre da prefeitura antiga, fica à vontade. Em cima, a saúde usa com Sereste e outras atividades deles. E no ginásio, nos fundos, lá ficou a ginástica artística de Joinville, exclusivo para eles, aquela área, uma área muito legal que o esporte está ocupando. Então a gente deu vida àquele prédio e com muito orgulho a nossa secretaria está lá. Que ótimo. Constantemente, né, eu tenho visto aí a Joinville, a prefeitura de Joinville ganhar prêmios, né, constantemente, né? Fale um pouquinho desses prêmios, né? Bom, a gente sempre está recebendo informações. Que bom, que ótimo. Do início da gestão para cá,
o grande foco nosso é a gente participar de algumas pesquisas para a gente conseguir comparar Joinville com outras cidades. Pensando em gestão, assim como a minha empresa, nós temos os nossos indicadores lá, né? Assim como a gente administra os nossos negócios, essa gestão está fazendo isso com a prefeitura. E a gente passou a responder alguns rankings, Ministério da Economia e tantos outros que eles coletam informações dos municípios para ver como é que nós estamos. Isso nos ajuda, Tiago, a comparar Joinville com, sei lá, com Londrina, com Sorocaba, com cidades que têm um tamanho parecido. E aí, fazendo isso, meio que sem querer, a gente acabou concorrendo a gente passa a ficar ranqueado em alguns rankings e Joinville, como a gente é uma boa cidade, a gente é uma cidade... A gente é muito crítico com Joinville. Eu sou joinvilense, né? Eu sou joinvilense e a gente é muito crítico com a nossa cidade. Mas isso mostra o quanto... a nossa cidade ela é muito boa, ela tem grandes desafios, é uma cidade que tem muito para se fazer, mas é uma cidade que já está muito acima da média. Então esses rankings acabam colocando a gente se surpreende também com alguns. A gente foi eleito esses dias a melhor cidade para se viver aqui do Brasil, pela revista Isto É. Né? Então esse é um ranking, Joinville há muito tempo é bem ranqueada nesse ranking, né? Mas esse ano a gente levou o primeiro lugar. Cidades inteligentes em que a gente está aí com algumas legislações de 5G e tantas outras coisas, o ecossistema funcionando, a gente tem, né, lá dentro do Perini fica o Ágora, que é um ecossistema de inovação que ele é privado aqui em Joinville, então a gente tem uma série de coisas que funcionam e vão colocando Joinville como uma cidade boa de se viver. E obviamente, Tiago, algumas ações em que a gente vem fazendo, eu preciso citar, por exemplo, o Natal agora. Ela é uma ação importante para resgatar o orgulho do joinvilense com a sua cidade. Então isso está fazendo com que vira uma ação meio que orgânica, que parece que todo mundo passou a cuidar um pouco mais da cidade. Está todo mundo cuidando um pouco mais do seu jardim, pintando a fachada da sua casa, os lojistas cuidando um pouco mais e decorando para o Natal. Então isso se transforma numa coisa positiva. E que a cidade, acredito eu que quem está assistindo aqui, em algum momento já se surpreendeu com alguma coisa na cidade que está olhando e diz, puxa, isso está diferente. A cidade parece que está numa áurea um pouco diferente. Isso tem muito a ver com isso, de a gente estar ranqueando, né, a gente se comparando, e aí a gente tem as nossas ações internas no governo, né, o que eu preciso fazer para que Joinville fique melhor nesse item que não está tão boa ainda. É gestão mesmo, é como que a gente toca uma cidade e a gente segue adiante. E aí... Puxando já para o desenvolvimento econômico, a gente fez a Joinville aderiu ano passado, e aí aqui eu preciso agradecer ao Sebrae, a gente aderiu ao Cidades Empreendedoras, que é um programa que o Sebrae tem, e isso está disponível para os municípios contratarem. Né? E Joinville ano passado contratou. O espaço do empreendedor é chamado de sala do empreendedor em outras cidades. Já é um programa do Sebrae, em que a gente modulou para cá e montou em Joinville. A gente fez o Plano de Desenvolvimento Econômico, o PEDEM, né, em que a gente separou os 5 eixos. Então, esse plano mostrou para nós, mas não é o município fazendo. Então, o município, mais o Sebrae, mais, lá no começo, mais 60 lideranças aqui da cidade, entre empreendedores, terceiro setor, vários setores foram entrevistados e começaram a falar sobre Joinville. A Joinville de hoje, a Joinville do futuro. Isso fez um material que a gente chama de planejamento do Plano de Desenvolvimento Econômico, que é o PEDEM, e que levantou os 5 grandes eixos que vai levar a Joinville daqui para frente, que é a nossa indústria tradicional, metalmecânica, plástico, que eu já citei antes, a parte de logística. Logística já é uma atividade muito forte em Joinville, muito forte, porque a indústria traciona muito isso, então se mostra como uma coisa de futuro, uma coisa que vai crescer muito. Então, a indústria, a logística, toda a parte da saúde, Joinville já tem alguns equipamentos de saúde que são referências nacionais. Sim. Né? Então, citando aqui, eu tenho a ProRim, Sadala e tantos outros instrumentos que são... Nosso Hospital São José, que é referência em tantas coisas. Centrinho. Tantas coisas boas que já acontecem. O pessoal vem de longe, vem do oeste para consultar aqui. Então, quantas coisas novas, economicamente falando, que a gente pode desenvolver em saúde. Então, a saúde apareceu como uma coisa importante. A saúde também traz, né, gente que vem aqui para a cidade para se consultar, para fazer. Então, já mexe rede hoteleira e tantas outras coisas mais.
Toda a parte do turismo. Então, Joinville já tem um turismo econômico, um turismo empresarial forte, mas também agora cada vez mais com turismo rural, que vem se tornando uma coisa muito interessante. O Natal se transformou num equipamento turístico, né? Muito interessante. Então, turismo é o quarto eixo disso. E toda a parte de economia criativa, inovação, é o quinto eixo. Então, vamos lá, a indústria, a logística, a saúde, o turismo e toda a parte da inovação. Então, são os 5 eixos que nós da Secretaria, junto com os empreendedores que criaram isso, então, vários empreendedores e vários profissionais, vários especialistas da saúde passaram esse ano inteiro com a gente, se reunindo em reuniões, em plano estratégico, queremos isso, vamos fazer aquilo, e agora a gente tem que executar esse plano. Esse plano foi entregue agora, no dia 16 de novembro, e a gente tem um plano de ação gigantesco, nesses 5 eixos, de o que nós vamos fazer. Nós, que eu digo, a prefeitura tem as suas atividades, os empreendedores têm as suas atividades. Então, a várias mãos a gente tem várias ações para fazer para que a gente tenha mais desenvolvimento econômico ainda, ou seja, mais emprego, mais renda, mais empresa vindo para Joinville, nesses 5 eixos. Isso não quer dizer que as empresas que não estão nesses 5 eixos não interessam para nós. Não é isso. Esses 5 eixos, eles apareceram como isso pode crescer muito em Joinville. Mas eu tenho toda uma outra economia que vai suportar esses 5 eixos e vai fazer com que siga adiante. Então, essa é uma outra entrega muito importante, mas que, de novo, não foi feita pelo poder público. Foi feita pelo poder público junto com os empreendedores. E os empreendedores é que disseram, nós entendemos que se nós fizermos isso, nós vamos ter mais emprego, nós vamos ter mais renda, nós vamos ter desenvolvimento para a cidade. É um melhor entendimento, né? Uma parceria, né? Antiga, né? Vamos contar aí, tem cidades que saem do poder público para, né? O plano é este, né? E chega lá no empresário, chega lá na outra ponta, não é isso que nós queremos. Perfeito. Né? E quando você faz esse entrelaçamento, né? Tem tudo para dar certo, né? Já deu certo. Está dando, né? E tantas outras coisas boas pela frente. Um exemplo prático disso, acho que quem já visitou aqui o Natal, né? Já deve ter ido na Travessa Bachmann. Certo. Ali é um exemplo prático em que os empreendedores daquela região, então aqueles lojistas que estão ali, eles procuraram a Prefeitura, a Secretaria de Planejamento Urbano, querendo fazer alguma coisa um pouco diferente. Né? E aí aquilo foi feito a várias mãos e agora virou um instrumento em que as pessoas podem usufruir aquilo, tem um parquinho, agora está coberta com o Natal, então jogos da Copa sendo passados e quantas coisas mais que a gente pode fazer. Aí agora cabe aos empreendedores que estão ali, eles executarem aquilo que para eles é interessante. Né? Então, esse governo tem essa visão muito clara de que não é o poder público que vai dizer para quem empreende na cidade o que deve ser feito. É o contrário. Somos um governo liberal. A gente quer que os empreendedores venham até nós e digam, olha, a gente quer isso, a gente quer aquilo. E a gente, naquilo que cabe à prefeitura, isso é importante dizer também, Thiago, aquilo que cabe à prefeitura. Né? Porque a gente usa um termo que soa engraçado para alguns lá dentro do desenvolvimento econômico, que a gente tem 3 coisinhas para fazer. A gente tem que atender esses empreendedores todos, resolver o que eles precisam e a gente tem que não atrapalhar. Okay. Isso é muito claro para nós. Então, o não atrapalhar entra toda a desburocratização. Perfeito. O que eu posso tirar de rotinas, de processos, de exigências? Será que eu preciso mesmo? E a gente tem do governo federal para cá, a Lei da Liberdade Econômica, em que a gente fez agora o Código de Defesa do Empreendedor Municipal, né, que já está vigente. Agora em dezembro a gente muda uma série de processos internos para abertura de empresa, que é justamente para facilitar. Facilitar dentro da lei, certo? Mas será que eu preciso cobrar o documento A? E aí você para e olha, a hora que você critica aquele processo, você diz, puxa, esse documento ninguém mais usa. Mas sempre foi assim, alguém está pedindo. E aí com isso atrapalha essa abertura, demora mais, a gente leva mais tempo e assim por diante. Então, essa é uma outra entrega muito importante, que é a desburocratização. Essa não acaba, Thiago. A desburocratização, ela é
Constante. O tempo todo. O nosso prefeito Adriano sempre fala que as nossas empresas estão sempre focadas em reduzir custo, né, para que a gente mantenha a operação saudável. Na prefeitura, a gente está sempre focado em reduzir burocracia. Como é que eu consigo fazer para que o Estado, né, para que o município não atrapalhe? E aí, olhando para frente um pouco, a gente, além de não atrapalhar, que a gente tem conseguido cada vez atrapalhar menos e gerar menos burocracia, é olhar para frente, que é divulgar Joinville. Aí são as ações de promoção econômica que do ano que vem em diante a gente começa a fazer com mais força. Esse exemplo do Tech Road foi né, de a gente ir lá para Lisboa, né, e com as cidades juntas mostrar a região sul, e agora a gente passa a mostrar a Joinville e também atrair mais investimentos para que a cidade consiga seguir crescendo. Muito bem. Hoje nós trouxemos aqui nesse programa especial Fernando Badi, ele secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação aqui de Joinville. Ele é empreendedor desde os 14 anos, né? Está no cargo certo, então tem uma empresa, né? Ele sente na pele também as dificuldades, né? E aí ele sabe o caminho para como nortear, né? E sair e facilitar a desburocratização, né? Também foi presidente da Ajorpem alguns anos atrás, né? Durante um ano, né? 2019. 2019. Fala um pouquinho, nós temos um minuto. Fala um pouquinho da tua experiência na Ajorpem também, secretário. Uma grande experiência, né? Como empresário, quem assiste a gente agora aqui que é empreendedor, às vezes a gente está sozinho lá pensando em como é que nós vamos resolver as coisas e seguir adiante e tal. E na Ajorpem e em tantas outras entidades que nós temos em Joinville, Joinville é muito forte nisso, a gente tem grandes entidades empresariais, né? Não, você está aqui a CIG, a Comac, a CDL... E tantas outras mais, né? Então, mas a Ajorpem, ela é focada na micro e pequena empresa, né? E ali eu entrei, até por uma insistência na época do meu ex-sócio, que dizia, vamos lá, a gente precisa participar, e a gente troca muita experiência. E aquilo faz com que a gente esteja com mais gente que também tem as mesmas dores que nós temos, encontra soluções em conjunto. E aí a experiência de ser presidente do Instituto Ajorpem em 2016 e da Ajorpem em 2019 coloca, obviamente, a gente num outro patamar. A gente consegue discutir assuntos, conhecer assuntos importantes para a cidade. Então, o associativismo, ele entra na veia de um jeito e eu continuo na Ajorpem, sou empreendedor, né? Eu continuo empresário, né? A empresa continua sendo tocada pela minha equipe de maneira muito interessante. Então, sou empresário e nesse momento estou como secretário com esse olhar, isso tu falou muito bem, esse olhar de quem empreende, né? Com as dores, sabendo aonde que aperta o calo para que a gente possa, no governo, desburocratizar e fazer com que o ambiente econômico seja mais legal e aí emprego e renda e que Joinville siga tão forte como é nesses anos todos. Legal. Secretário, nós temos um minuto, né? Foi uma conversa, um bate-papo muito bacana, né? Fazia tempo que a gente estava querendo trazer o secretário aqui, conseguimos trazer o secretário para compartilhar esses conhecimentos, essas informações do que está acontecendo lá na prefeitura, né? Para Joinville inteira aí. Secretário, né? Deixa um minuto, né? Para suas mensagens aí, né? Para a última mensagem. Faltou alguma informação, né? Eu acho que não faltou nada. De cabeça, rapidinho assim, foi o que a gente conseguiu lembrar, foi um papo descontraído, te agradeço pelo tempo. Desejar muita força, muito sucesso a todos os empreendedores que assistem a gente, avisar a todos aqueles que precisam de emprego e que buscam emprego aqui em Joinville, né? A gente tem o CEPAT, todos aqueles que têm algum projeto, a gente tem o Farol, todos que empreendem, que precisam de um atendimento, a gente tem o Espaço do Empreendedor, procure a nossa secretaria, a gente faz a ponte entre o empreendedor com as outras secretarias, né? E estamos aí para isso, para que a gente mantenha Joinville melhor ainda do que ela é, né? Eu sempre digo que Joinville, quem trouxe Joinville até aqui, trouxe muito bem, né? Os nossos antepassados fizeram Joinville o que ela é hoje e a gente só tem que seguir adiante para transformar Joinville numa cidade ainda melhor. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Secretário, obrigado e retorne sempre que tiver novidades aí. Sempre à disposição. Legal. Obrigado. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui em mais esse programa especial. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até mais, até breve.